Olá, você já ouviu falar no crime da mala? Sim, esse crime ocorreu na década de 20 em São Paulo e chocou a opinião pública. Abalou de forma irreparável toda a forma de ver as condutas policiais da época, tanto pela brutalidade e crueldade que foi cometido, como também pela falta de precedente. Nunca tinha sido visto nada parecido com isso. Se você tem curiosidade de conhecer detalhes, as pessoas envolvidas e as entranhas desse processo, fica até o final do vídeo, curta, compartilha e bora pro vídeo. Os crimes hediondos e cruéis são infelizmente acontecimentos recorrentes na história do Brasil. Várias tragédias já pararam o país com uma imensa comoção social e cobertura assídua da imprensa. Casos como o de Suzane von Richthofen e Isabella Nardoni são alguns exemplos. Todavia, o primeiro crime brasileiro que causou grande abalo na sociedade paulistana ocorreu em 1928. A vítima foi Maria Fea, uma italiana, em um episódio trágico que ficou conhecido como o crime da mala. O crime da mala, como foi chamado pela imprensa, ocorreu em 1928, como eu já disse. Um imigrante italiano chamado Giuseppe Pistone assassinou e esquartejou sua mulher, Maria Fea, no bairro da Luz, em São Paulo, e ocultou seu corpo em uma mala. Uma mala bem grande, tipo baú, que eram costumeiramente usadas na época. O assassinato ocorreu em São Paulo, capital, no dia 4 de outubro de 1928, por volta das 11h30 da manhã, no apartamento em que o casal morava, no número 34 da Rua Conceição, perto da Estação da Luz. Com a intenção de livrar-se da mulher, grávida de 6 meses, Pistone assassinou-a por esganadura, colocando o cadáver dentro de uma mala tipo baú, parcialmente esquartejado, a fim de embarcá-la em um navio que estava atracado no Porto de Santos. Neste mesmo local, no dia 7 de outubro, a polícia encontrou a mala após um incidente ocorrido em seu embarque. Giuseppe Pistone e Maria Mercedes Fea, ambos nascidos em Canelli, Itália, conheceram-se em 1925, a bordo de um navio que seguia da sua terra natal para Buenos Aires, Argentina. Ele, então com 31 anos de idade, buscava melhores condições de vida. Ela, aos 20, ia visitar a mãe, que havia se mudado para lá alguns anos antes. Giuseppe segue então para Mar del Plata, onde foi preso por estelionato, já demonstrando o tipo de caráter que ele tinha. 4 meses depois, ele reapareceu, pedindo Maria em casamento. Apesar da oposição óbvia da família de Maria, quando ela completou 21 anos de idade, os dois se casaram e, após uma viagem de lua de mel para a Itália, chegaram a Buenos Aires. Algum tempo depois, decidiram mudar para São Paulo. Pistone começou a trabalhar na casa de salames e vinhos de seu primo, chamado Francesco Pistone, em São Paulo. Logo, recebeu deste uma proposta de sociedade. Porém, como ele não tinha dinheiro na época para bancar a sua parte, escreveu um telegrama à sua mãe, chamada Marcelina Baeri, que morava na Itália, pedindo um valor equivalente a 150 mil contos de réis, que era parte de uma herança deixada por seu pai. Mesmo diante da recusa da mãe, Pistone aceitou a proposta do primo, pretendendo extorquí-lo mais tarde. O casal, então, foi morar em um apartamento na Rua Conceição, que hoje é a atual Avenida Casper Libero, que Giuseppe havia alugado. Então, Maria Fea decide escrever uma carta para a mãe dele, revelando toda a verdade sobre os pedidos de dinheiro feitos pelo marido. Quando Pistone descobriu que Maria havia ligado para a mãe dele, entregando o plano contra seu primo, ele, num ato de loucura e descontrole, agarrou violentamente a esposa pelo pescoço, atirando-a na cama e sufocando-a com o travesseiro. A mulher se debatia desesperada, porém Pistone a dominou com violência extrema, apertando sua cabeça fortemente contra a cama, quase deslocando sua mandíbula. Foram momentos de extrema agonia para a mulher, que após lutar por alguns minutos não resistiu às investidas insanas do marido e morreu sufocada. 3 longos e mórbidos dias se passaram dentro daquele apartamento, que já era uma cena de crime brutal. Tendo aquele cadáver consigo dentro do quarto, e sem ter a menor ideia do que fazer com ele, o assassino decidiu esconder o corpo em uma grande mala tipo baú. Porém, ao perceber que o cadáver não caberia na mala, sem causar assim um volume suspeito, o assassino resolveu fazer um corte profundo em cada um dos joelhos da vítima,
bem no local da articulação, a fim de que pudesse dobrar-lhe ainda mais as pernas e acomodar na mala. Mesmo após este procedimento, não satisfeito, ele ainda quebrou o pescoço da pobre mulher e então a guardou como se guarda uma boneca de pano dentro da mala. Usando endereços e nomes falsos, Pistone remeteu a mala a Francisco Ferreiro em Bordeaux, na França, através do navio a vapor chamado Massilia. No dia 7 de outubro de 1928, a mala é içada a bordo do navio, então atracado no Porto de Santos. Porém, quando o volume era descarregado, por um capricho do destino, uma das roldanas que deslizavam a mala se rompeu, deixando-a cair no chão. Obviamente, o impacto causou uma rachadura na parte inferior da mala, que logo liberou um terrível odor que se espalhou, deixando nauseados a todos os presentes àquela cena terrível. A mala então foi aberta e o cadáver descoberto diante do horror causado a todos os espectadores. Junto ao cadáver, além de algumas roupas da vítima, estavam a navalha usada para cortá-lo e, pasmem meus amigos, o feto de uma menina, filha do casal, com aproximadamente 6 meses de gestação. As investigações conduziram a polícia até Giuseppe, que, preso, falou que apenas havia discutido com a mulher e ela morrera de um mal súbito. Após o resultado da autópsia, morte por sufocação ou esganadura, Pistone mentiu novamente, alegando ter encontrado sua esposa com um amante no apartamento do casal e por isso a havia matado. O assassino manteve essa versão insistentemente. Porém, o casal de senhorios do apartamento alugado por ele, Sr. Ramiro Franco e Sra. Maria Citrangulo, revelou à polícia que Giuseppe Pistone e Maria Fé levavam uma vida retraída e misteriosa. A Sra. Citrangulo declarou ainda que na quinta-feira, 5 dias antes da descoberta do corpo, havia escutado 2 gritos de mulher, sofridos e abafados, e que ficou muito impressionada. Porém, seu marido não dera maior importância ao fato. Veio então o primeiro julgamento. Em 15 de julho de 1931, Giuseppe Pistone foi condenado a 31 anos de prisão por homicídio e ocultação de cadáver. Em 13 de julho de 1944, ou seja, 13 anos depois, através de um decreto presidencial, sua pena foi reduzida para 20 anos de prisão. Pistone foi colocado em liberdade condicional em 3 de agosto do mesmo ano, e sua pena foi considerada cumprida em 5 de novembro de 1948. Chegou a casar-se novamente em 1949 com uma mulher da cidade. Um dos filhos dessa mulher, de um casamento anterior, portanto enteado de Pistone, revelou mais tarde à polícia que sabia que seu padrasto havia assassinado a primeira esposa e que ele havia contado várias versões do crime. Pistone, por fim, morreu doente em 1956. O corpo de Maria Mercedes Fé foi sepultado no cemitério da Filosofia, em Santos, e seu túmulo desde então virou alvo de uma espécie de peregrinação religiosa, com fiéis atribuindo a ela diversos tipos de milagres e considerando-a uma espécie de santa. Mas e a tal da mala? Onde foi parar? A mala encontra-se hoje em exposição no Museu do Crime, em São Paulo, e até hoje desperta a curiosidade de centenas de pessoas que vão visitá-la. Esse assassinato da mala também foi tema de um episódio especial do antigo programa Linha Direta. Exibido em 2 de junho de 2005, reconstituiu os principais momentos do crime, tendo Ana Paula Tabalipa no papel de Maria Mercedes Fé e Gabriel Braga Nunes no papel de Giuseppe Pistone. Bem, se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, porque isso dá uma força grande para o canal e ajuda a gente a voltar com mais conteúdos legais para você. Então a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!